Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje nós temos aqui conosco o Vitor Kenji, que é fisioterapeuta, e irá compartilhar um pouquinho mais da sua história e trajetória com a gente. Kenji, muito obrigada por topar conversar comigo, é uma honra ter você aqui. Então, Letícia, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando do seu podcast. Então, para quem não me conhece, eu sou o Vitor Kenji, eu tenho 40 anos, nasci em São Paulo e estou a vida inteira aqui, né, na capital. Me formei em fisioterapia em 2009, pela Uninove, né, e de 2009 até 2016 eu trabalhava em duas clínicas, né, uma clínica mais com a parte de massoterapia, quiro e acupuntura, e na segunda clínica a parte mais de reabilitação desportiva, né. Então, em 2016, eu vi uma oportunidade de poder estar ingressando nos esportes, né? Que agora, a partir de 2016, a minha vida profissional tá nos esportes. E agora comecei um pouco do pé da Kings League agora. Opa, que coisa boa! E me conta, Sim. como que você teve contato com o esporte eletrônico? Você acompanhava o cenário? Como surgiu essa oportunidade como fisioterapeuta? Então, Letícia, eu desde criança, assim, eu sempre gostei de videogame. Então eu lembro que meu primeiro videogame foi o Atari, né? Então sempre ficava jogando. E na minha adolescência, né, dos meus mais ou menos 13 a 18 anos, eu peguei uma fase onde as lan houses bombaram, assim, né, tava muito no hypado as lan houses. E na lan house era onde eu ia jogar com meus amigos, e os jogos que tinham na lan house era o CS e o Dota, né, e assim, a gente começou a jogar muito CS. Então, minha paixão, assim, pelos esportes já começou com o meu hobby da adolescência, da minha infância, né? Então, hoje eu posso falar que eu sou um privilegiado, né? Que juntei minha profissão com o meu hobby. Sim. E minha entrada nos esportes, porque assim, sempre acompanhei os campeonatos, né? Então, antes mesmo de ter YouTube, ter Twitch, né? A gente acompanhava alguns programas de games, né? Acho que para quem tem a minha idade, tem um programa chamado Star Game que passava na Multishow. Então lá eles passavam algumas matérias, né, da E3, que tinham os campeonatos dentro da E3. E daí quando surgiu o YouTube e a Twitch, daí falei, olha, pô, muito bom que tá crescendo. Só que em 2016, Letícia, eu tava num domingo, eu vi que estavam fazendo uma matéria sobre os dois finalistas do CBLOL, que era o CNB e a INTZ. Então eles foram fazer uma matéria para falar com o staff, então falou com o técnico, falou com os jogadores, meio que mostrou a rotina dos times. E na entrevista apareceu a psicóloga e a nutricionista na época. Só que não apareceu o físio. Só que daí na minha cabeça eu falei, olha, acho que o fisioterapeuta ou não foi no dia da gravação ou cortaram o fisioterapeuta na matéria, né? Sim. Mas para minha surpresa, quando eu falei, olha, acho que se tem fisioterapeuta é bom, porque daí já é um caminho que a gente já pode estar facilitando para implementar fisioterapia nos times. E para minha surpresa, nenhum time tinha fisioterapeuta ali. Eu mandei mais de 50 e-mails, mandei para todos os times do Brasil. Então os times falaram, olha, a gente não tem, só que a maior dificuldade na época, o único time assim que me respondeu para ir apresentar o projeto foi a NTZ. Isso foi em novembro de 2016. Eles gostaram do projeto, só que eles falaram, a gente, como CEO, a gente vê a importância da fisioterapia na rotina desses jogadores, né? Uhum. Acho que o maior desafio seu vai ser convencer os jogadores a fazerem a físio. Sim. Porque muitas vezes, muitos nunca fizeram fisioterapia e muitos, né, às vezes nem sabem o que é. Muitos né? não fazem nem exercício, nem a caminhada básica. Então, imagina ir a físio, né? Então, Entender a necessidade e a sim, importância da físio.
Exato. E eu falei, vamos lá. Daí ele falou, olha, então você começa em janeiro de 2017. E dito e feito, Letícia, assim, eu pisei lá na GH, né, na Game House deles. Eu falei, e aí, vamos fazer a física do jogador? Ah, não, a gente quer jogar. Porque jogador, né, ele quer jogar. Porque assim, Sangue eu, nos eu, olhos, é a é, a gen- competitividade, é o treino. eu, eu falo que o jogador profissional de esportes, ele é que nem um dançarino, uma dançarina. Quando eles não estão dançando profissionalmente, o hobby deles é dançar. E é a mesma coisa do jogador de esportes. Quando eles não estão treinando pro jogo, o hobby deles é ficar jogando também o mesmo jogo, mas de uma forma mais leve, né? Leve. Então, entre aspas ainda, né? E daí eu falei, puxa vida, e agora, né? Como que a gente vai ter esse Contornar essa start? situação, né? Daí, assim, foi uma coisa, assim, também que foi através de uma dor de um jogador, né? Então a gente ia ter uma semifinal no dia e o jogador, ele acordou com torcicolo. E ele falou que ele tinha tomado alguns analgésicos e não tinha passado. Ele falou, cara, me salva, que eu preciso estar bem pra sempre. Daí eu falei, vamos lá, né? Daí eu cheguei, atendi ele e tudo. E eu falei, e aí? Ele, parece que você tirou a sua dor com a mão. Daí ele foi, daí assim, no final daí passou o jogo da semifinal. Daí ele falou, parece que o Kenji tirou minha dor com a mão. A partir disso ele começou a ir, que ele falou, eu não quero mais ter esse torcicolo, então eu vou fazer sempre. Daí nisso, ele foi puxando os outros jogadores. Daí assim, de um mês que ninguém queria fazer, depois desse um mês, todo mundo da GH queria fazer a física. Então, o start foi esse, né, Letícia? Só que eu falo que o grande divisor de águas foi em 2000 então eu fiquei de 2017 até final assim, janeiro de 2017 até mais ou menos dezembro de 2017 na NTZ. Uhum. Só que daí um jogador da NTZ, ele foi contratado para o time do CNB para jogar a temporada de 2018. E o CNB perguntou para esse jogador, o que tinha na NTZ que você acha legal a gente trazer para cá? Daí ele falou, você já tem psico, né? Você já tem físio? Eles falaram, não, a gente não tem. Daí ele falou, eu queria que você trouxesse um físio. Ele. E assim, no CNB foi onde realmente a minha carreira, tanto assim, profissional, mas como o nome da fisioterapia nos esportes, ela ganhou muito destaque. Sim. Né? Porque daí o CNB começou a fazer conteúdo comigo, começou a me levar para os stages, me levar nos eventos. Né? Então, assim, que daí 2018 teve muito crescimento da área, teve muito destaque da área, e daí 2019 foi onde voou mesmo. Daí muitos times estavam querendo físio e tal. Só que daí vem a pandemia, né? Ao mesmo tempo que deslanchou. Show. Então, daí, quando eu tava assim, 2019, realmente, Letícia, eu tava com uma demanda, Letícia, de atender 4 times de uma vez, porque a demanda tava muito grande. Tanto é que o manager do CNB na época, ele falou, você tá com muita demanda, você não tá dando conta, por que você não dá uma consultoria pros físios que querem? Porque daí os times que você não consegue atender, você vai indicando seus físios. Daí foi onde também deu o start de eu estar criando um curso, né? Sim. Prático para fisioterapia nos esportes. E daí, como eu te falei, como tava voando, ao mesmo tempo a pandemia estragou tudo, né? Porque o nosso trabalho é muito presencial, é físico. Então assim, a gente teve que fazer algumas adaptações, né? Fazer os atendimentos de forma online. Eles são efetivos, mas assim, eles não têm não é a mesma coisa que o presencial, né, Letícia? E aí, durante 2020, 2021, você permaneceu todo remoto. Todo remoto.
E quando voltou o presencial, você lembra? Então, voltou em 2021 mesmo. Daí Tá. teve que voltar com todas aquelas precauções com máscara, tudo, álcool gel, né? E 2021 foi também a Físio no CS cresceu, né? Porque foi onde eu comecei a atender o Fallen. As dores nas costas. Não, primeiro foi no punho dele. Ah, tá. O Marcelo, o irmão dele, me mandou uma mensagem no Twitter. Ele falou, olha, eu queria que você consultasse o meu irmão e tal. Só que ele, acho que na época vocês estavam no México, eu não lembro. Daí eu falei, caramba, né? Eu joguei CS minha vida inteira e eu sou fã pra caramba do Fallen. Eu falei, não acredito que eu vou atender o Fallen. Daí ele falou, só que assim, não vai ser presencial, vai ser remoto. Daí assim, a gente fez a consulta remota, né? Daí eu falei, olha, mas quando você estiver no Brasil, em São Paulo, a gente marca uma consulta. Daí foi também uma alegria muito grande. E daí quando eu vi assim pessoalmente, falei, não acredito que eu tô atendendo o Fallen, né? Daí a partir daí, assim, abriu os portos, então daí comecei a atender o Fallen, daí fui alguns dias na Imperial atender o pessoal lá, daí a fisioterapia dentro do CS, que ainda tinham obstáculos, né? Começou a já a ter mais, a aceitarem mais. Então, assim, a partir do Fallen Imperial, daí atendia o Dick, atendia na época Paquetá Game, atendi o time do Fluxo, né? O time da Casa Esportes. Então, assim, foi um período muito legal de estar também atuando nessas modalidades. Sim, muito bacana. E Sim. Qual é a maior diferença entre a fisioterapia tradicional e a fisioterapia no esporte eletrônico? Então, na verdade, assim, eu sempre falo que a conduta mesmo de exercício e fortalecimento, tudo, vai ser meio que semelhante, né? O que vai mudar? Por exemplo, quando eu faço uma reabilitação de uma tendinite, né, de uma bursite de ombro, eu sempre gosto de ver a rotina da pessoa. Então, por exemplo, vamos pegar duas pessoas que trabalham com um atendente de telemarketing, ficou o dia inteiro no computador, e um jogador. Assim, o número de cliques de um jogador de esportes, ele é 3 vezes mais maior do que um de telemarketing, né? Então, e esses são momentos muito intensos, por longas horas, longos períodos, né? Então, por exemplo, uma tendinite de punho, por exemplo, de um pessoal de telemarketing, de um pessoal de esporte, ele vai ser meio que parecido. O que vai mudar é o gesto esportivo que ele faz. Então, por exemplo, se o jogador de esportes, ele tem dor nessa região do punho, quando ele faz esse movimento aqui, eu vou trabalhar o movimento que ele faz, o movimento que aumenta a dor dele, né? E toda a musculatura adjacente, né? Então, assim, a maior diferença é isso, viu, Letícia? É o gesto esportivo que tem que ser trabalhado, na verdade. Então, o cara, hoje tem aquelas questões, né, dos periféricos, qual é a pegada do mouse, daí tem aquela claw, fingertip, a palma. Então, tem jogador que fala, olha, eu jogo com a pegada claw, e quando eu clico desse jeito no mouse, dói meu dedo indicador, que irradia até o meu antebraço. Então, o que eu faço? Eu coloco uma faixa elástica, eu falo para ele ficar com o mouse, só que daí eu coloco a faixa elástica bem na ponta do dedo dele e faço a resistência para ele imitar o clique do mouse que está causando a dor dele. Então, eu faço essas adaptações sempre durante a minha abordagem fisioterapêutica. Sim, fazendo com que o objetivo que aquele atleta ele consiga performar sem dor, né? Porque ele não vai parar de clicar. Eu acho que a beleza da fisioterapia no esporte eletrônico é que não é uma reabilitação e um novo aprendizado de se viver. Não, porque aquele ato, ele vai continuar acontecendo.
Sim, porque não adianta eu chegar e falar assim, você tá com dor nos dedos, vamos pegar um elástico e ficar fazendo esse treino de resistência, se a dor dele tá nessa posição, porque assim, a gente tem que levar tudo em conta, porque assim, se ele fica nessa posição e ele clica nessa posição e dói, ele vai falar, mas se eu clico assim, não dói. Então a gente tem que fortalecer a musculatura em volta dessa posição também, né? E assim, é sempre uma polêmica, né? Porque você já viu o jogador atleta de esporte sentado, né? Uhum. E aí, o que Então, você acha disso tudo? então todo mundo fala, e aí, você não fica falando nada? Eu falei, gente, não existe. Hoje tem inúmeros artigos científicos falando que não existe uma postura correta. O que prejudica a nossa postura é você ficar na mesma postura por longos períodos. Então, eu sempre falo, a melhor postura é a próxima. E assim, se o jogador tá jogando, tá performando a vida inteira dele jogando desse jeito, deixa ele jogar. O que a gente vai trabalhar é a musculatura que tá sendo ativa nessa posição para que ele não tenha um desconforto, não tenha uma fadiga muscular que possa atrapalhar ele dentro do jogo. Porque às vezes vai os overtime, por exemplo, assim, né? Um dia de Então, assim, campeonato, MD5. então a gente fortalece as musculaturas que eles estão na rotina deles, para que eles aguentem mais tempo possível, sem fadiga e sem dor. Então, assim, esse é o grande, como é que eu posso falar? Esse é o grande segredo, assim, da física nos esportes. Não interferir em nada na postura do atleta enquanto ele joga. Porque é muito comum, né, que o atleta ele tenha os seus preferidos, a sua pose favorita, onde vai colocar o mouse, onde vai colocar o monitor, etc. E eu acho que a beleza é não querer criar algo perfeito, tipo, deve sentar assim, deve segurar pra colar, deve fazer isso, deve fazer aquilo, mas sim realmente adaptar a qualidade de vida daquele atleta para que ele possa jogar por mais tempo, para que ele também possa, porque eu entendo que eu tenho em casa, né, alguém, mas eu acredito que o jogar com dor, ele é muito desconfortável, porque muito você tá atrapalha a performance. Sim, porque assim, a gente fala que é o gatilho, né? O gatilho da dor, se você tem dor, você não esquece de outra coisa, você fica muito focado na dor. E assim, nos esportes, qualquer desatenção, ela pode custar um game, pode custar um round, né? Então sempre a gente fala, né, que o mental e a dor e o físico andam juntos. Então, por isso que o trabalho interdisciplinar nessas horas faz total diferença, né? Que eu falo, o Gost trabalha muito com os psicólogos, né? Os psicólogos também ajudam muito a fisioterapia. Então, eu falo, não adianta a gente não ter dor nenhuma, mas também o mental não tá bem. Só que também não adianta a gente estar com o mental bem se a gente joga com dor. Então os dois têm que trabalhar juntos, né? Só fazendo um adendo quando você fala da postura. Hoje a gente vê a maioria dos jogadores, né, de esporte, também jogando com o teclado inclinado. Mesa vertical. Mais alto, às vezes. Então, mas assim, o jogador, a jogadora jogou a vida inteira dele assim, então não tenho por que falar que o teclado na posição horizontal é a melhor, né? Tanto é, Letícia, que a gente fez um artigo científico, né? A gente analisou as lesões em jogadores de LoL e de Valorant, profissionais. Então a gente pegou, no Valorant a gente teve 100% de coleta de dados, de jogadores profissionais que jogaram VCB, e do CBLOL a gente teve 95%. E, pelo incrível que pareça, a posição do teclado não está associada com dores no punho. Então, assim, ele pode jogar com qualquer que não está associado. Não está associado. Então, é bem legal esse dado, assim, que a gente conseguiu trazer. Sim. E quais são os problemas mais comuns?
assim, em relação à lesão mesmo, são as tendinites, né? Lesão por esforço repetitivo, então, muito punho, muito tendinopatia de dedo indicador, dedo médio, né? Bursite de ombro, epicondilites, né? E em relação à dor, o primeiro top 1 de dor dos atletas de esportes é na coluna. Então, assim, eu fiz uma topografia de todas as queixas principais de jogadores que eu atendi de 2017 até hoje, até 2024, na verdade. Ainda o desse ano eu vou precisar fazer ainda. Mas o primeiro lugar é dor na lombar. Top 1. A gente pensa, né, que é punho, mão. Mas O primeiro é a coluna. Primeira coluna, segundo lugar, cervical. Porque fica muito pra frente, isso? Muito pra frente, ou fica muito tempo nessa postura. E assim, né, quando a gente tá jogando, a gente tá muito atarefado, a gente tende, sem perceber, elevar aqui, ó, o nosso... Fica contraído aqui. Então, não fica? Às vezes você não, você não sente. Então, só que você nem sente. Então, por isso, assim, tensiona toda essa musculatura, eles sentem essa dor na região cervical. Daí, terceiro lugar, ombro mesmo, daí o terceiro vem ombro, fadiga ocular tá em terceiro lugar também, eles que se queixam muito de fadiga ocular, né? Daí, quarto lugar, daí vem mão, punho, dedo, e último lugar, cotovelo. Mas assim, o top 1 mesmo é a lombar. E qual é o momento que esse atleta ele chega no consultório? Hoje ele já tem mais autonomia e já tem mais responsabilidade de, na primeira dor, te contatar, conversar contigo? Ou você acha que ainda existe uma relutância? Tipo, ainda... O atleta reluta e essa dor se prolonga muito até te procurar. Então, quando a gente está fazendo trabalho dentro dos times, que foi no caso assim, o ano passado eu estava atendendo o time do Fluxo, né, da Liberty e da Loops. Então, quando a gente tem uma infraestrutura dentro dos times, a gente já consegue fazer um trabalho preventivo. Então, assim, qualquer incômodo, eles já sabem que a gente está lá e já passa no consultório. Parece que já assim, tem uma consciência maior, né, de conseguir reportar. Exato, porque assim, eu gosto muito de citar o exemplo da Liberty nesses casos. A Liberty, ela construiu um office, daí lá no office a gente tava comigo, o fisioterapeuta, daí tinha o professor de educação física, o Felipe, daí tinha duas psicólogas, que era a Ana Ri e a Luana, daí tinha a nutricionista, que era a Fernanda, e o médico, que é o Dr. Ricardo. Então, assim, a rotina do jogador em relação à parte física, performance física e mental, ela já estava setada. Então, o jogador sabia que 9 10 horas da manhã ele tinha que fazer atividade física com o Felipe. A nutricionista, a Fernanda, ela montava todo o cardápio. Então, café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Tinha sessões com a Ana Ri, com a Luana, e também fazia uma parte de recover, reabilitação comigo. Então, assim, tinha já toda uma estrutura já montada. Então, os jogadores já meio que faziam parte da rotina deles. Não só o treino, mas também essas questões de saúde e performance. Então, foi bem legal. Daí, já os jogadores, os times que ainda não têm, por exemplo, tem time ainda hoje no Brasil que não possui fisioterapeuta, né, na equipe. Uhum. Daí, assim, esses jogadores, sim, quando tá... Não aguenta mais. Quando, assim, quando o analgésico não faz mais efeito, daí eles vão. Pois. Que é o momento extremo, né? Isso, exato. Daí a gente fala, né? Olha, a gente vai ter que começar um tratamento, né? Porque quando um analgésico, né, não faz mais efeito, quando a coisa já tá um pouco mais avançada, né? Sim. Muito, muito interessante. Uhum. E você saberia citar qual foi o pior quadro que você já trabalhou? Então,
Tem um quadro que ele é notório, né? Uhum. Eu posso falar, porque saiu na mídia, que foi o caso do Absolute, que era um jogador de LoL. Eu atendi ele em 2017, quando a fisioterapia dos esportes estava comigo. Ele era do Academy ainda, só que ele já era uma promessa já ali. Tanto é que quando ele subiu pro time principal da Team One, ele ganhou o CBLOL, foi campeão. Mas assim, ele já estava com início de tendinopatia, né? Só que daí eles... Que é basicamente... A que é tendinite tendinite, no... tá. Tendinite. E daí, quando ele saiu da NTZ, né, eu não tava mais com ele, daí eu fui pro CNB, e ele teve que fazer uma cirurgia depois, né? Acho que ele fez uma cirurgia em 2020, 21, não me recordo, mas assim, foi um bom tempo depois. Ele teve que fazer uma cirurgia, dele parou de jogar. Daí encerrou a carreira dele. Agora, assim, ele tá tá fazendo stream e tal, mas assim, foi um jogador que, assim... Foi o extremo. Foi o extremo, né? Então, era uma pena porque ele joga muito, assim, ele é muito bom, né? Mas foi uma pena por causa que ele teve que ele quis parar a carreira para seguir essa carreira de stream depois da cirurgia, Sim. né? E também o caso do Fallen, né? Que ele travou no Major, né? Sim, exatamente. Então, eu foi também um caso, assim, que repercutiu bastante. Sim. Eu acho que, além de tudo, quando existem campeonatos importantes, quando os atletas estão performando, e tem toda a questão, né? Hormonal, pressão, Sim. o corpo tá Então. rígido. Então, eu acho que se não tiver fortalecido, nesses momentos, a corda explode. A corda explode, exato. Teve um outro caso também, né, Letícia, que foi o Faker, que ele teve uma lesão no braço, ele ficou 5 partidas sem jogar pela T1, né, e a T1 perdeu 5 jogos, aí quando ele voltou a ganhar. Então, assim, como é que impacta muito no time também, né? Sim. Mas é o que você falou, quando a gente fala de atletas, né, de alta performance, a gente também não pode falar que é sinônimo de saúde, porque eles estão sempre no limite, né? No desgaste físico, no desgaste mental, a pressão. Então, uma hora assim, a corda arrebenta mesmo. Né? Sim. Então a gente faz o máximo para que essas lesões, essas dores dificultem ao máximo delas aparecerem nesses momentos, né? Sim. Eu ia fazer até um gancho, porque, de fato, às vezes as pessoas acham que essas dores, essas lesões, elas acabam chegando lá na frente, que a conta só chega lá na frente. Quando eu tiver com 30, 40, 50 anos, eu vou lidar. Mas eu acredito que não seja verdade, né? Não. Eu lido com a média de faixa etária que eu trabalho é uns 20 anos, né? Então a gente vê jogador com 18 anos com dor nas costas. Sim, não significa então, que é um problema para você idade, cuidar no futuro. É um problema pro agora, né? Sim, Acho que isso é a importância de conscientizar que lá atrás, há 20 anos, quando não tinha uma estrutura, você postergar, você não dá muita atenção, era uma demanda. Mas hoje, tendo toda uma estrutura, eu acho que a gente não tem que ficar leigo no sentido de a conta vem lá na frente, porque a conta vem cedo. Vem cedo, e assim, né? Hoje, os meus colegas, né, de profissão, os outros colegas da saúde, eles sempre me perguntam, mas tem idade que atleta de esportes se aposenta? Porque, por exemplo, no futebol, a gente vê o pessoal se aposentando com 35, 40, né? Daí o pessoal fala, mas será que os reflexos o tempo de reação não diminui, tá? Mas eu falo, a gente vê o Fernando Alonso correndo bem com 40 anos, a gente vê o Cristiano Ronaldo. Então, assim,
hoje a gente não sabe ainda mensurar o tempo que o atleta de esportes é muito difícil, porque vai dele também, né? Então, Uhum. eu acho que não tem muito isso hoje, sabe, Letícia? A gente vê, pô, o Rubinho Barrichello tá com 50 e pouco. O cara foi campeão de uma corrida, de uma prova lá também, sabe? Então não Sim. tem muito disso, não. Só para desmistificar. Desmistificar. Eu acho, às vezes, É, as pessoas, elas falam, ai, a idade tá chegando, e eu sempre não, escutei a questão dos reflexos, mas eu não, acredito, assim como você, o que de fato faz muitos jogadores querer sair do cenário é a questão da rotina, é a questão da então, porque é família, as cansativo. prioridades que acabam mudando, mas por si só não é a questão física, né, que Então, faz. exato, porque isso de ficar viajando toda hora, você não pode ficar, não tem tempo com a sua família, com as pessoas que você gosta, você não tem um momento que você pode chegar e fazer isso. Você não tem, né? É uma atrás da outra. Então, assim, acho que realmente o fato deles terem essa mentalidade de querer se aposentar é mais disso mesmo, do que propriamente pela questão de diminuir o tempo de reação, não, isso não. Sim. Hoje você está situado, você está localizado em São Paulo. Você São atua Paulo, São Paulo. presencial em São Paulo. Presencial. E você já teve oportunidade de viajar com os times ou não? Já. Então, isso também foi foi uma alegria muito, muito grande, assim, porque em 2021, o time da Liberty, do Valorant, o Align, né? Uhum. Eles foram jogar o Masters em Berlim. E a Liberty me levou. Sim. Então a gente ficou 25 dias, eu não me lembro, Bem lá em longo. Berlim. É muito legal. Foi uma pena que ainda estava tendo a pandemia, então a gente não tinha muita liberdade. Lá a gente teve que ficar fazendo quarentena no quarto 5 dias, a gente não podia sair do quarto. O único que podia sair era eu, porque como eu era da saúde, eu tinha tomado a dose da vacina. Sim. Então eu podia sair antes. Mas assim, era teste de Covid todos os dias. Então, assim, foi um período bem tenso, mas ao mesmo tempo muito prazeroso para mim. Sim. Porque foi a primeira vez que eu saí para fora do Brasil, por exemplo. Então, ter esse network com os outros times foi bem legal também, sabe? Saber que não só no Brasil, mas também os outros times de fora, eles não têm físio na equipe também. Sério? Eu não sabia. Não. Então, pelo menos os do Valorant que estavam lá em Berlim com a gente, eles não tinham. Tanto é que quando a gente saiu do aeroporto, a gente desembarcou no hotel, eu levei a maca, sabe? Uhum. E a maca é grande. Daí a staff dos outros times estão todos lá também desembarcando junto com a gente, e eles me viram com a maca, o pessoal perguntando, nossa, mas o que aconteceu? Que tem gente com maca que aconteceu alguma coisa grave? Daí o pessoal, não, é o fisioterapeuta da equipe da Liberty. Muito bacana, olha, passando, dando um show. Então daí eles falando, pô, que legal. Só que assim, tinha jogador que queria fazer, falou, pô, será que a gente pode fazer, né? Sim. Só que por protocolo de Covid não podia. Que né? pena, não conseguiu ajudar então, outros atletas e demonstrar como ia ser bacana, né? Sim. Mas assim, foi bem legal. Daí, assim, no mesmo ano, né? Então eu fui em setembro, né, acho que em novembro, dezembro, eu fui com o time do CS da Liberty, inclusive que o Cid era técnico. A gente foi para Argentina, Buenos Aires, jogar um campeonato lá. Então, assim, foi um ano muito bom em 2021. Bem bacana. E você sente e você percebe uma mudança comportamental no sentido do corpo mesmo, uma mudança física do atleta quando ele tá no treino e quando ele tá no campeonato? Bastante. Porque assim, quando a gente faz a físio pós-treino num dia normal, ele tem aquela rigidez, aquela tensão muscular, mas assim, normal, né?
Mas quando a gente faz um recovery pós-camp, aí é bem mais rígido. As dores são maiores também. Então, às vezes o atleta fala, olha, nessa semana eu não tava sentindo dor, mas hoje eu senti um pouco mais de dor no meu pescoço, na minha região de ombro, né? Então, tem toda essa questão também de dia de jogo e dia de treino. Tem jogador que nem sente. Tem jogador que assim, eu atendo ele no dia de treino normal e dia de jogo normal. Eles estão normais. Mas varia muito de jogador para jogador. Sim. E muito bacana, né? Porque realmente... E também pode ser, é muito do momento, porque pode ser que um campeonato você não sinta, mas o outro campeonato você sinta. Então, não existe uma fórmula mágica, né? Não. Depende muito de como ele vai acordar no dia também. Exatamente. Não tem uma fórmula mágica, não. E você passa tarefa de casa, dever de casa para os atletas, eles fazem, não fazem? Você sente que eles focam mais no momento que estão contigo? Como funciona? Então, quando a gente já tem a infraestrutura dentro do time, não costumo passar porque eles já se dedicam naquele momento. Tal, né? Mas assim, por exemplo, quando fica off-season, né? Daí sim eu costumo passar algumas coisas, principalmente para aqueles jogadores que estão com alguma lesão, né? Então, algum histórico de lesão, a gente costuma passar. Para os jogadores assim que vêm até, por exemplo, meu consultório, né? Daí sim eu passo uma tarefa de casa para eles estarem fazendo diariamente, sim, viu? Então são aquecimentos, alongamentos, né? Falei, olha, bom que você já faz academia, aproveita que você vai na academia, já faz um fortalecimento no antebraço, tal. Então sempre passo sim, viu, Letícia? E você sente que eles cooperam ou tem alguns que acabam deixando então, de lado? Tem uns que... É bom que eles mesmos são bem... honestos e transparentes. Honesta. Eles falam, ó, Kenji, essa semana eu não fiz os exercícios, então acabou pegando um pouco a dor no meu punho. Daí tem uns que falam, ó, já tô fazendo os exercícios, já tô meio que sem dor, posso continuar fazendo? Eu falei, não, pode continuar fazendo. Então, assim, eles são bem honestos em relação a isso. Bem conscientes, né? Isso é muito bom, porque só o que falta também, né? Falar que tá fazendo, então, aí chega pior pra você vai falar, alguma coisa errada aí. Mas eles são bem honestos, sim. Queridos. E quais seriam os conselhos de forma geral, né? Eu entendo que cada caso é um caso, precisa da análise do profissional, do atleta e tudo mais. Mas quais são os conselhos básicos que você daria para o pessoal que quer ser, que ainda não tá, às vezes, num time, ou se não, para os atletas que não têm a infraestrutura de um fisioterapeuta? Então, hoje já é muito mais fácil ter esse contato com nós da saúde. Então, assim, quando não tem uma infraestrutura, dá para fazer o atendimento online, porque já é um start, por exemplo. É melhor ter esse atendimento online do que não ter nada. Ou, assim, às vezes a pessoa fala, mas atendimento online, você não vai conseguir fazer as manobras e tal, mas, assim, dá para manter uma qualidade de vida com atendimento online, que é melhor do que não fazer nada. Então, assim, procurar mesmo assim, que eu não sou de São Paulo, sou de outro estado, sou de outra cidade. Tem muitos jogadores amadores ou jogadores mesmo que querem seguir a carreira profissional, que hoje eu atendo, faço o atendimento online neles. Então, assim, aí sim, neles eu passo muita tarefa, assim, também, porque daí eu uso um aplicativo que ele mostra se a pessoa tá fazendo ou não. Então daí dá para ficar monitorando. Então, assim, eu atendo eles uma vez por semana, passo a tarefa para eles, né, durante a semana, daí na semana seguinte, no próximo encontro, eu falo como que foi, tudo. Então, assim, dá para ir moldando. Então, hoje o contato com a gente fica mais fácil. Então, eu dou o primeiro conselho é esse, né? É procurar ajuda tanto de um profissional, um fisioterapeuta, um professor de educação física,
psicólogo, principalmente psicólogo, acho que nessa transição, né, de é, pessoas que querem ser profissionais para realmente o profissional tem que ter um acompanhamento psicológico bem legal e é isso, Letícia. Eu acho que procurar os profissionais da saúde o quanto antes, assim, para dar já fazendo um start na carreira deles. Sim, bem bacana. Falando um pouquinho mais sobre futuro, quais são os seus sonhos e metas para os próximos anos? Então, eu acredito, Letícia, que assim, no Brasil, acho que eu conquistei já tudo que eu podia, assim, então, nossa, atendi os maiores jogadores brasileiros, né, de todas as modalidades, então, desde Free Fire, CS, LoL, Valorant, Rainbow Six, Honors of King, né, então, assim, acho que uma meta minha, eu queria realmente um dia ter uma experiência em um time internacional, assim. Acho que essa seria uma meta bem legal que eu queria ver como é que é lá fora, né? Ter essa experiência. Então, a meta seria essa. E hoje, né, como eu te falei, né, tô com um pezinho na Kings League, que é o Fut 7, né? Então, tá bem legal que sexta-feira passada eu fui acompanhar o treino da G3X, né, que é o time do Gal. Tô tendo a oportunidade de estar atendendo o Kelvin também, né, que hoje é o melhor jogador do mundo. Então, assim, por isso que eu falo que no Brasil, assim, eu consegui, graças a Deus, conquistar tudo que eu queria, assim, sabe? Sim, muito Mas, assim, bacana. a meta mesmo é ter essa experiência lá fora agora. Sim, eu até fiz uma anotação aqui que eu queria fazer esse gancho com a Kings League, porque a Kings League, ela é física, né? Ela é realmente, Então, ela exato. volta pro esporte físico, ao invés do esporte eletrônico. E quais são as similaridades e as diferenças de se trabalhar com um time de futebol, futsal, e um time de esporte eletrônico? Acho que a primeira diferença é a questão das lesões, né? As lesões num atleta de esportes não tem contato, né? Então, assim, ele não vai machucar que nem um jogador da Kings League, que pode levar um carrinho, ele pode pular e torcer o tornozelo, torcer o Ele tá bem joelho, mais exposto, né? Então. Tá bem mais exposto às lesões. Então, é a primeira diferença. A segunda diferença é que o atleta da Kings League, ele vai depender muito mais do físico. Então, a intensidade da atividade física para eles é mais intensa. A parte também da fisioterapia, ela tem que ser muito mais rápida também. Tem que reabilitar a pessoa o mais rápido possível, né? Uma diferença também nos jogadores nos atletas de esportes, né? Muitas vezes não tem substituto, né? Então lá já tem. Então, assim, por exemplo, se o jogador da Kings League se lesiona, tem alguém lá pra entrar e assumir, né? Já dos esportes já não, né? Já fica um pouco mais difícil. Gera uma responsabilidade maior. Então é bem legal a gente mostrar essas comparações, porque elas parecem bobas, mas elas fazem com que os dois esportes caminhem muito juntos e distintos, né? Então, porque, por exemplo, no futebol, né? Você pode fazer um coletivo, você pode dar o mesmo treino para os dois times e fazer com que eles se entrosem. Já é diferente dos esportes, né? Porque como que você vai fazer com que o atleta que esteja, entre aspas, na reserva, esteja no mesmo entrosamento com o time, se eles têm pouco, não dá, entendeu? Então, acho que a gente ainda não tem uma fórmula, assim, né, para essas questões. Então, acho que a maior diferença também é essa. Sim. E falando das modalidades de esporte eletrônico
LoL, Counter-Strike, Dota, Valorant, etc. Você acha que existe alguma modalidade que tenha propensão a mais problemas? Seja pela quantia de mapa, seja pela quantia de jogo, seja pela quantia de campeonatos. Existe esse dado hoje ou não? Não, hoje não existe um dado assim que dá para falar cientificamente. Daí teria que fazer um outro artigo. Sim, uma outra análise. Olha, já tô deixando a análise de campo para você, Kenji. Então, para os fisioterapeutas que gostam de artigos, tá aí um tema, né, Letícia? Para entender, eu não quero crucificar nenhum esporte, eu amo todos, trabalho com todos na consultoria, todos são muito bem-vindos, não tô criando rixinha aqui, mas eu entendo que existem campeonatos, né, que são muito mais longos, uma partida muito mais longa do que outro, que exige mais do corpo. É que, por exemplo, né, a gente pensava assim, nesse artigo que a gente fez, quando a gente analisou jogador de LoL com o Valorant, né, com FPS, uma coisa que a gente também desmistificou é o que a Sense e o DPI baixo causa mais lesão ou não com um jogador que usa Sense e DPI muito alto, né? Porque o jogador que usa Sense e DPI do mouse muito baixo, ele faz aquele movimento de remada, né? Ele faz mais esse movimento ele tem uma amplitude de movimento maior. Então, muita gente pensava que por fazer esse movimento aqui, tinha muita dor no cotovelo e ombro, né? E o jogador que usa o DPI e a Sense muito alta, ele só o quê? São movimentos, faz esse desvio radial e desvio ulnar do mouse. Então ele movimenta muito mais o punho. Então a gente pensava que o jogador que usa Sense muito alta e o DPI muito alto, teria muito mais dor no punho. Só que no artigo mostrou que não tem correlação nenhuma. Sense DPI com dor. Então também foi uma coisa bem legal que a gente... muito bacana e curioso. Conseguiram muito legal. Desmistificar, porque realmente acabam criando crenças populares de... exato. Uma outra coisa, né, que a gente também desmistificou também, para quem é do LoL, né, a gente tem as lanes lá, tem o top, o jungle, o mid, o ADC e o suporte. A gente pensava que o ADC, ele clicava mais, porque ele tem que fazer aquele movimento de kaitar, né, que é andar, bater, andar, bater, andar, bater. Então isso gera um clique mais excessivo que as outras lanes. Só que a gente viu também que não tem correlação. Todas as lanes é o mesmo, assim, não tem correlação, né? Então, assim, uma outra coisa, assim, daí sim eu acho que daria para encaixar na sua pergunta. Um jogador de MOBA, né? Ele tem que ficar clicando muitas vezes porque ele tem que fazer o boneco dele ficar andando. Enquanto no FPS, o jogador, ele só clica quando vai atirar, né? Ssó que tem o porém. Tem jogadores de FPS que eles usam o scroll do mouse para pular. Então eles também ficam, né? Então assim, tem os viés também. Então assim, teria que fazer uma análise mais detalhada também sobre isso, né? Será que o jogador de MOBA, ele fica clicando muito pro boneco dele andar, e o jogador de FPS, ele só clica quando ele tem que atirar, mas ao mesmo tempo ele fica usando o scroll do mouse para pular. Então, qual que vai ser a grande diferença? Então, precisa analisar tudo isso também. Mas, assim, é uma boa questão também, né? Muito interessante, é bem legal, então, né? Muito legal, sim. E falando agora sobre legado, quando as pessoas falarem sobre o Kenji, o que você queria que elas lembrassem sobre? Acho que a primeiro legado que eu consegui implementar a fisioterapia nos esportes. Então, foi um leque, mais uma opção para os fisioterapeutas que querem buscar outras áreas. Então, assim, é uma área
também, que tá crescendo bastante. Então, acho que o primeiro legado é esse. Ser lembrado que foi o fisioterapeuta que abriu as portas nos esportes. Sim, é muito legal, porque Essa igual foi você falou, né? Você enviou 50 mensagens, É, você então. demonstrou a importância e hoje a gente poder acompanhar o desenvolvimento desses atletas, né? Essa É muito dedicação bom. é muito bonito de se ver, é muito Nossa, inspirador. aí, sim, e ver que os times estão contratando físio, né? Então também isso é muito gratificante, assim, sabe? De ver também outros fisioterapeutas terem destaque também. Então isso só alavanca o nome da fisioterapia, assim, sabe? Sim. Só ajuda ainda mais. Sim, acaba fazendo bem para os dois Sim. lados, né? Pro lado do fisioterapeuta, do ramo, e também pro lado dos atletas que Sim, buscam. com certeza. Porque eu entendo que todo esse trabalho de staff, seja através da fisioterapia, psicologia, próprio manager, tem time que tem cozinheiro, etc., que tem Então, exato, já ajuda tá na tendo. performance. Porque assim, quando o jogador ele sabe que tem uma infraestrutura top, ele sabe que ele só vai se preocupar com o jogo. Então, assim, ele não precisa terminar o treino meia hora mais cedo para pedir o almoço. Ele já sabe que tal horário já vai estar tudo pronto. Sim. Né? Então, assim, esses detalhes, né, Letícia, parece que não, mas faz muita diferença. Do atleta já chegar no office, já ter um café da manhã pronto para ele. Ele nem precisar pensar muito o que ele vai... Sim. Terminou o treino, ele já sabe o que ele vai ter lá a janta dele. Que não vai precisar chegar em casa preparar a janta, por exemplo. Sim, né? A questão de já estar inserido na rotina, né? Porque eu acho que hoje é muito difícil pro atleta ele conseguir, porque ele treina por muitas horas. Então, ele conseguir remanejar essa agenda, que às vezes não é uma agenda fixa das 9 às 5, pra ele falar, tá, que dia, que horário que eu vou encaixar a minha sessão de fisioterapia, a minha sessão de terapia. Então, ter isso já encaixado pelo time, eu acho que é muito enriquecedor. Porque assim, às vezes com os psicos não tanto, porque com o psico dá para fazer muitos atendimentos online, né? Sim. Mas, por exemplo, o físio, né? Que às vezes precisa de um atendimento presencial. O jogador fala, eu tenho físio, vai 8 horas da noite, quando eu acabo, nossa, mas eu vou ter que pegar um Uber e ir até lá, depois voltar. Tendo já lá, ele nem precisa se preocupar com isso. Sim. Eu falo, primeiro eu já tô aqui, já faço e já vou embora. Né? Sim, fica meio então, que assim, tudo resolvido. Tudo que for para facilitar a rotina deles ajuda muito também nessa questão do desempenho. Sim, muito bacana. Agora já é uma fase final aqui do nosso podcast, que é um bate-bola para saber mais indicações e tudo mais. Sim. Qual é seu seriado favorito da vida? Você assiste seriado? Você gosta? Não, assisto pra caramba. Ixi, da vida. Pra indicar pro pessoal. Nossa. É que tem um que eu gosto muito, assim, que é o Prison Break. É muito bom, eu adorei. Foi o que, assim, eu realmente... Geralmente eu não fico muito... Não assisto muitos episódios seguidos. Mas esse foi o que eu mais, assim... Ficava assistindo, tipo, 3, 4 episódios seguidos. Fissurado. E qual você tá assistindo no momento? No momento, eu tô assistindo o The Boys, que todo mundo me fala. Comecei recentemente. Bacana. Você tem algum time de futebol? São Paulo. São Paulino, eu também sou São Paulina e você é o primeiro. Aê! Por isso que a gente... a gente é boa. Viu? E eu preciso confessar que de todas as gravações, eu acho que a gente já tá com, sei lá, muitos episódios gravados aqui. Ninguém me falou que torcia pro São Paulo. E eu tava assim, ó, boca aberta. Eu falei, cadê meus torcedores? Cadê meus São Paulinos? Achei o primeiro deles. E olha que interessante. Sou São Paulino, mas eu atendo o time de esportes do Corinthians. Então, faz parte, a gente não mistura. Faz parte.
A gente não mistura uma coisa Eles com a brincam, outra. eles brincam bastante com isso. Lá, agora você tem que vestir a camisa do Corinthians. Eles querem te convencer, eles querem que você vire É, casaca. Lá no interior a gente chama disso. sim. Mas seja forte, Kenji. Não. Resista, resista firme e forte. Aham. Ai, muito bom. E uma palavra pro seu ano que você quer pra esse ano? Hum. Muitas bênçãos, assim. Uhum. Que sejam anos de surpresas muito boas. Coisa boa. E será? Vou ficar na É. torcida aqui. Kenji, Uhum. muitíssimo obrigada por topar conversar Imagina. comigo. Foi, assim, muito esclarecedor, foi muito enriquecedor, foi muito bacana e também muito inspirador saber que você conseguiu unir uma das suas paixões, que era o esporte Sim. eletrônico, com a sua profissão, fazendo com que hoje milhões de atletas, né, muita gente seja beneficiado Sim. pelo teu trabalho. Então, parabéns pela tua jornada. Ela é incrível. Então, imagina, Letícia, foi um prazer participar, eu que agradeço, foi um bate-papo bem legal, bem gostoso, e assim, espero que as pessoas também tenham gostado aí, que mais físicos ouçam esse podcast e entrem nos times também. Sim, exatamente, que sirva para inspirar muitos Sim. profissionais. Eu também queria agradecer ao patrocinador oficial do podcast, a loja Fallen Store, e eu tenho o cupom Lê Lorena lá. Então, qualquer coisa, pessoal, Fallen Store, Lê Lorena. É isso, Kenji. Obrigada. Até mais. Imagina. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.